Salve, salve galera, muito bom dia para vocês. Professor Felipe aqui para mais uma semana das nossas atividades remotas. Bom, infelizmente não vai ser nesse mês de agosto que voltaremos, né, à sala de aula, mas eu acredito que seja muito certo que a gente não faça isso agora, né? Então a gente precisaria que o número de pessoas contaminadas estivesse diminuindo, né? E a gente não vê isso aqui na nossa cidade. Bom, então se cada um fizer a sua parte, né, conscientemente, conscientizar outras pessoas, quem sabe a gente não consegue voltar o mais breve possível também, né? Eu espero que as aulas remotas estejam ajudando vocês, eu espero que esse canal aqui no YouTube esteja ajudando vocês também, né? E vamos lá para a gente dar continuidade às nossas atividades, certinho? Vou reduzir aqui para o meu cantinho. Aqui. Bom, pessoal, nas semanas passadas a gente falava de áreas de figuras planas. Tá? As figuras que a gente calculava eram as figuras básicas, né? O círculo, o retângulo, o quadrado, um triângulo, paralelogramo, essas figuras que estão aparecendo para vocês. E algumas outras ainda, né? Porém, pessoal, essas figuras, elas são apenas a base da geometria. Existem muitas figuras aleatórias, né, e que a gente não tem uma fórmula, né, pronta para calcular. Então, essas figuras são chamadas de figuras compostas. São figuras que, a partir das figuras básicas, eu consigo formar. Por exemplo, observa essas figuras aqui. A gente tem vários triângulos, né? Tem um paralelogramo também, temos um quadrado, né? E elas estão jogadas aqui de forma aleatória, tá? A gente sabe calcular a área de cada uma dessas figuras. A gente sabe calcular a área do triângulo, do paralelogramo e do quadrado, certo? Então, se a gente precisasse calcular a área dessas figuras, não seria um problema para a gente. Bom, só que eu posso organizar essas figuras de uma forma diferente, de uma forma que faça um pouco mais de sentido e que seja um pouco menos aleatória. Então, utilizando aquelas mesmas figuras básicas, agora a gente tem a figura de um gato, né? E aí a gente poderia calcular a área desse gato. É um problema fazer isso? Não. Por quê? Porque nós sabemos como que calcula as áreas. Opa, fui fazer um teste aqui, acaba. A gente sabe como que calcula a área de triângulo, a gente sabe como que calcula a área de quadrado e a gente sabe como que calcula a área de paralelogramo. Então não seria um problema para a gente calcular a área dessa figura desse gato. Tá? Então observa que este gato ele foi formado a partir de figuras básicas, triângulo, quadrado e paralelogramo. Então esse gato a gente pode dizer que é uma figura composta. Ela é composta das formas básicas. É isso que quer dizer figuras compostas, tá bom? Bom, para a aula dessa semana, a gente vai aprender a calcular a área de algumas figuras compostas. Só que quando a gente fala em área de figuras compostas, não tem uma fórmula específica. Então vai muito da nossa intuição, tá? Como assim? Bom, por exemplo, observe essa primeira figura aqui, ó. Bom, é uma figura que, sei lá, parece um lápis, tá? Mas e se a gente precisasse calcular a área dessa figura? O que que a gente poderia fazer? Bom, a primeira coisa que a gente pode pensar em fazer, se a gente tivesse as medidas, né, os dados aqui dessa figura, a gente poderia tentar separar essa figura aqui em um triângulo e um retângulo. A gente sabe calcular a área de triângulo? Sabe. Sabemos calcular a área de retângulo? Sabemos também. Então, se a gente calcula a área de cada um deles separadamente e depois somar, a gente vai ter a área da figura completa. Tá? Mesma coisa essa figura de baixo aqui. Ó. Essa figura a gente poderia dividi-la, né, em um trapézio e em um semicírculo, tá? Observe aqui como que seria essa divisão. Ixi, ficou bem torto ali, né? Deixa eu limpar aqui. Bom, mas a gente poderia dividir essa figura em três outras figuras, né? Um trapézio, um quadrado e um semicírculo. Então, se eu tiver os dados dessas figuras, seria fácil para a gente calcular a área dessa figura inicial que a gente tinha aqui. Então, o que a gente precisa fazer, pessoal,
é aprender a enxergar as formas básicas nessas formas complexas. Então não tem como, assim, não existe uma receita, uma fórmula que eu vou te ensinar e você vai usar sempre. Porque cada figura depende, né? Ela é formada por outras figuras básicas. Então, cada figura é uma forma diferente de resolver. Você pode observar que aqui, ó, nessa figura de cima, a gente tem um retângulo e um triângulo. Na de baixo, já usamos outras figuras diferentes. Tá? Então, não existe assim uma receita, uma formulinha, né, que a gente vai usar sempre. Vai muito da nossa intuição, vai muito do nosso conhecimento. Então, o segredo é ver as formas básicas, né, aquelas formas que a gente já aprendeu, nessas figuras compostas, tá? Por exemplo, essa terceira figura aqui, um U, né, mais ou menos. A gente poderia separar essa figura dessa forma aqui, ó. Separar em um retângulo, né, na verdade em dois retângulos, e um quadrado. Poderia, não poderia? Mas eu também poderia separar essa figura dessa forma aqui, ó, cortando, né, esse retângulo aqui embaixo. Tá? E aí eu teria isso, né? Teria essa situação. Então, essa figura, esse U, ele é formado por quê? Né? Pelo quê, na verdade, né? Ele é formado por dois retângulos e um quadrado, ou por três retângulos, tá? Ele é formado dessa forma ou dessa forma. A resposta é tanto faz. Tá? Então, se você precisar calcular a área dessa figura, desse U, você pode dividi-lo tanto em dois retângulos e um quadrado, quanto em três retângulos. Vai depender do quê? Vai depender dos dados que você tiver, que o enunciado te fornecer, certo? Então, aí a gente vai saber mais ou menos por onde que a gente vai começar. Se a gente vai separar em três retângulos e somar cada um deles, a área deles depois, né? Ou se a gente vai dividir em um quadrado e dois retângulos, calcular a área de cada um deles separado e depois somar. Certo, pessoal? Então vai depender bastante de cada situação que a gente tiver. Como depende da situação, né? Então nada melhor do que a gente fazer alguns exemplos, né? Vamos começar com o exemplo 1. João desenhou um barco em uma malha quadriculada. Sabendo que os quadradinhos da malha possuem 2 centímetros de lado, determine a área do barco desenhado por João. Bom, então está aqui a figura, né? Então a gente tem uma malha quadriculada. Essa malha, os quadradinhos têm 2 centímetros de lado. Foi isso que o enunciado me disse aqui. Opa, ficou bastante torto ali, hein? Então foi isso que o enunciado me disse, né? Que cada lado, né, do quadradinho da malha tem 2 centímetros, tá? Determine a área do barco desenhado por João. Então eu quero saber qual que é a área dessa figura, tá? Então observa, é um barco, né? Aparentemente é um barco. Porém, eu poderia dividir esse barco em duas figuras. Eu poderia dividir aqui, ó, cortando aqui, tá? E aí eu teria um triângulo e eu teria um trapézio, tá? Então, para calcular a área desse barco, eu só precisaria calcular a área deste triângulo e a área deste trapézio. Depois que eu calcular a área de cada um deles, o que eu vou fazer é somar, certo? Deixa eu apagar essa bagunça aqui que ficou um pouquinho feio, né? Bom, então vamos lá. Eu vou calcular aqui primeiro a área do triângulo. Tá? Área do triângulo. Como que calcula a área de triângulo? Voltando lá nas primeiras aulas, né? Base vezes altura dividido por 2. Tá? Então vamos substituir os dados aqui. Então a área do triângulo vai ser. Quem que é a base do meu triângulo? A base do meu triângulo eu estou riscando aqui. Tá? Quanto que ela mede? Bom, a gente sabe que cada quadradinho da malha tem 2 centímetros de lado. Então aqui tem 2 centímetros. E aqui também tem 2 centímetros. Então, 2 mais 2, 4. Então, a base do meu triângulo é de 4 centímetros. Então, a base é 4 vezes
E a altura? Bom, vamos lá. Aqui é 2, né? Aqui também é 2 e aqui também é 2. Então, 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Então, vezes 6, dividido por 2, que a área de triângulo sempre divide por 2. Bom, agora é resolver, né? A matemática. 4 vezes 6, 24. 24 dividido por 2, 12. Né? Então, unidade de área, centímetros quadrados. Beleza? Bom, essa é a área do triângulo, né? E o enunciado não me perguntou a área do triângulo, me perguntou a área do barco todo, da figura toda, né? Então, eu ainda preciso calcular a área desse trapézio aqui de baixo. Eu vou apagar aqui só para ficar um pouquinho mais organizado aqui. Então, vamos lá. Área de trapézio. Vou tentar desenhar um trapézio pequenininho aqui, né? Área de trapézio, a gente calcula usando aquela formulinha. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, certo? Bom, então vamos substituir os dados aqui que a gente tem, né? Bom, vamos lá. Quem que é a base maior? A base maior eu estou riscando aqui, tá? E ela tem a extensão de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Se cada quadradinho tem 2 centímetros de lado, então 2 vezes 7, 14. Então a base maior mede 14 centímetros. Tá? Então a base maior, 14. Mais. A base menor, 1, 2, 3, 4, 5. Então a base menor tem a extensão de 5 quadradinhos, cada quadradinho tem 2 centímetros de lado, então a base menor tem 10 centímetros. Tá? Vezes a altura. A altura de um trapézio é a distância entre as duas bases, entre a base maior e a base menor. A base maior e a base menor, né? Bom, tem 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui, tá? Então, 2 mais 2, 4. Então, a altura desse trapézio é 4, dividido por 2. Certo, pessoal? Bom, então agora é fazer a continha aqui, né? A área do trapézio vai ser, resolve os parênteses primeiro, 14 mais 10, 24. 24 vezes 4, dividido por 2. Né? Então, a área do trapézio vai ser 24 vezes 4, 96. 96 dividido por 2, 48 centímetros quadrados. Certo? Bom, ainda não respondemos a pergunta, né? Porque queremos a área de toda a figura, de todo o barquinho, de todo o desenho, né? E a área do barco vai ser a soma, né, da área do triângulo, mais a área do trapézio. Tá? Então, substituindo aqui, ó, a gente calculou a área do triângulo, que deu 12 centímetros quadrados, mais 48, que foi a área do trapézio. 12 mais 48, 60 centímetros quadrados. Certo, pessoal? Bom, então eu acredito que vocês não vão ter dificuldade com essas figuras, tá? O que a gente precisa fazer é ter essa intuição, né, de como que a gente vai dividir o barquinho, a figura composta que foi apresentada para a gente, tá? Porque, por exemplo, nessa mesma figura do barco, olha o que que a gente poderia ter feito. Ao invés de dividir a figura em um triângulo e um trapézio, a gente poderia ter dividido essa figura aqui, ó, em um triângulo, certo? Dois triângulos, olha aqui, outro triângulo, tá? E aqui a gente tem um retângulo. Então, deixa eu fazer coloridinho aqui só para a gente entender como que eu poderia ter montado também. Opa! A gente poderia ter utilizado aqui
ficou ruim também. Então, a gente tem esse triângulo. Temos também esse triângulo. Esse triângulo maior aqui em cima. E um retângulo. Certo? Então, a gente poderia ter entendido essa figura do barco também dessa forma. Só que na hora de calcular a área, o que a gente teria que fazer? Calcular a área desse triângulo maior, depois a área dos triângulos menores, depois a área do retângulo aqui embaixo. Tá? Então, pessoal, daria um pouquinho mais de conta, né? Mas a gente chegaria também no mesmo resultado. Tá? Se a gente não errasse nada, né? Chegaríamos no mesmo resultado também. Então, vai muito da nossa intuição, certo? Vamos para o exemplo 2. Exemplo 2. Determine a área da figura abaixo, sabendo que os quadradinhos da malha possuem 1 centímetro de lado. Então, observe que agora a gente tem uma figura totalmente aleatória. Tá? Ela não parece com nada, né? Não parece com um barco, nem nada. Então, como que a gente poderia calcular a área de uma figura desse tipo? Tá? Bom, tem inúmeras formas de fazer. Eu vou sugerir que a gente faça essa divisão aqui, ó. Aqui, a gente pode dividir essa figura em um trapézio, que é esse trapézio aqui, certo? A gente poderia ainda dividir essa figura em um triângulo. E a gente poderia dividir essa figura também ali, né, com um retângulo. Tá? Então, a gente poderia entender essa figura aqui dessa forma, como sendo a junção de um trapézio, um triângulo e um retângulo. Então, para calcular a área dessa figura, eu tenho que calcular a área das figuras básicas. A área do trapézio, a área do triângulo e a área do retângulo. Então, vamos fazer aqui para ver como que ficaria, né? Bom, área do trapézio. Vou começar com a área do trapézio. A área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Tá? Então, vamos observar aqui quais são os dados. Né? A área do trapézio, então, vai ser... Quem que é a base maior? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 quadradinhos de extensão. Cada quadradinho tem 1 centímetro de lado. Então, 6 vezes 1, 6. Então, a base maior é 6. Mais base menor, 1, 2. Então, 2 vezes. A altura é a distância entre as bases, né? Então, 1, 2 quadradinhos, né? Então, 2 dividido por 2. Resolvendo aqui a matemática. Os parênteses primeiro, 6 mais 2, 8, vezes 2 dividido por 2. 8 vezes 2, 16, dividido por 2. Então, a área do trapézio, 16 dividido por 2, 8 centímetros quadrados. Beleza, achamos a área do trapézio. Vamos para a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Tá? Eu vou fazer aqui de... Não, tanto faz. Então, a base do triângulo, 1, 2, 3. Então, a base é 3 vezes a altura, 1, 2. 2 dividido por 2. Então, a área do triângulo vai ser 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 2, 3 centímetros quadrados. E a área do retângulo, que é base vezes altura apenas, né? Então, substituindo os dados, a base 1, 2, 3 e a altura 1, 2. Então, 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6 centímetros quadrados.
beleza? Bom, então tá aqui. Fizemos a área de cada uma dessas figuras, né? Para achar a área total da figura toda, então a gente vai precisar somar. Somar a área do trapézio, que é 8, mais a área do triângulo, que é 3, mais a área do retângulo, que é 6. Certo? 8 mais 3, 11. 11 mais 6, 17 centímetros quadrados. Certo, pessoal? Bom, então, como eu disse, né, anteriormente, não é difícil porque a gente já sabe calcular a área das figuras básicas. O que vai dar mais trabalho? Vai ser mais trabalhoso para a gente entender a figura, né? Dividir essa figura nas formas básicas, nas figuras básicas, tá? Então, isso vai precisar um pouco, sim, de insistência de vocês também. Certo, pessoal? Bom, então, a aula de hoje e dessa semana era isso. Fique com a atividade, apenas um exercício, tem letra A e B, está na página 384, ok? Qualquer coisa pode me procurar lá no WhatsApp para tirar alguma dúvida, certo? Pode mandar um áudio ou uma foto da imagem, né, do exercício que vocês estão tentando fazer, certinho, pessoal? Mas não esqueça de fazer, ok? Então, um abraço a todos, pessoal, se cuidem, fiquem com Deus e até mais.